Hoje nós vamos iniciar uma rodada de discussão com a Helena Carrascosa, né, onde a gente vai discutir um pouco as questões associadas ao PSA, né, pela sua larga experiência. Então, a Helena, ela tem formação em agronomia, engenheira agrônoma e mestre pela Exalc USP. E desde 87 ela vem atuando na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e vem exercendo diversas funções nessas áreas, principalmente acerca de florestas, biodiversidade, restauração ecológica, proteção de recursos naturais, licenciamento, fiscalização, planejamento, formulação de políticas e gestão de projetos. E, atualmente, ela vem coordenando um programa que se chama Nascentes e as Ações do CIMA, dentro do projeto Conexão Mata Atlântica, que está executado na Bacia do Paraíba do Sul, e tem apoio do GEF e também do MCTI, e com a colaboração também dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu acho que hoje a gente vai ter uma discussão muito importante, principalmente a gente vendo aí o lado de uma experiência de um estado que vem avançando aí essas discussões a respeito de pagamentos por serviços ambientais, por serviços ecossistêmicos. Então, eu creio que hoje a gente vai ter aí o prazer, né, de tê-la nessa discussão. Bom, então, primeiramente, nós agradecemos você ter aceito o convite, né, e agora vamos passar aí a palavra para que você possa, né, começar aí essas nossas discussões. Obrigada, Helena. Tá bom, obrigada a você. Eu não sei se eu estou compartilhando minha tela já, e não sei se estou compartilhando no modo apresentação ou não. Vocês podem me ajudar? Sim, está no modo apresentação. Tá bom. E tá porque fui pensar no PSA. Ah, então mudou já. Mudou. Então não estou onde eu achei que eu estava. Espera aí. Esses negócios para mim é sempre um mistério. Agora porque eu fui pensar no PSA, acho que estamos na mesma página, então, né? Então, acho que estamos no mesmo ponto. Então, vocês, por favor, me digam qualquer coisa se cortar, porque às vezes a conexão fica ruim, né? Vocês me avisam, por favor, né? Então, como eu tinha falado no início, e você agora falou um pouco também, eu estou lá na secretaria há bastante tempo, né? Há muitos anos, trabalhando sempre nessa agenda verde, vamos dizer assim. E aí, em um dado momento, eu recebi lá uma incumbência de pensar num projeto de restauração de matas ciliares para o estado de São Paulo. E aí fui levantar o que estava acontecendo, fui ver o que tinha, o que não tinha, tal. E conversar com o pessoal das universidades, tal. E nesse caminho, eu acabei me deparando aqui com uma tese de doutorado de um colega que era do Instituto de Economia Agrícola, agora já aposentado. Ele pegou uma microbacia no município de São Paulo, município de Pirassununga, e fez uma análise econômica de tudo o que acontecia naquela microbacia e em cada propriedade da microbacia, e viu qual era a produção, qual era a renda, o retorno econômico, tá. E aí ele fez uma projeção, fez um cenário, o que aconteceria naquela microbacia, naquelas propriedades, se fosse feita a adequação ambiental daqueles imóveis. E nessa adequação ele pensou só em restauração das áreas de preservação permanente e o uso do solo de acordo com a classe e capacidade de uso. Nem pensou em reserva legal e nada. E aí fez, para esse novo cenário projetado, ele fez também a análise econômica de cada propriedade da bacia. E o que ele concluiu, no final, foi que tinha algumas propriedades em que o investimento na adequação ambiental tinha retorno econômico positivo. Então, se a pessoa teria um gasto para fazer aqueles investimentos na adequação ambiental e, ao longo dos anos, ela ia tendo retorno econômico de tal forma que, ao final de um período, esse investimento seria pago pelos ganhos adicionais que esse proprietário rural teria. A gente falou, nossa, que legal,
num caso como esse, eu consigo enxergar o que a gente tem que fazer para que essa adequação seja efetivamente executada, né? A gente tem que levar essa informação para o proprietário rural, para o produtor, talvez disponibilizar uma linha de crédito para ele com prazo de carência, um prazo de pagamento adequados, né, para isso aqui, e dar um empurrãozinho na fiscalização, e aí as coisas poderiam ser resolvidas. Ah, muito que bom, parece que não era tão difícil. Mas aí a gente viu que na outra ponta do espectro aí, daquela quantidade de propriedades rurais, existiam algumas propriedades rurais em que o retorno da adequação ambiental era negativo. Isso significa que ele investiria para fazer a adequação ambiental e ele continuaria sempre, vamos dizer, entre aspas aqui, perdendo dinheiro. Ele teria que gastar para fazer a adequação ambiental e esse dinheiro jamais retornaria para ele. A gente falou, puxa, que difícil uma situação como essa, porque aqui não tem viabilidade econômica de acontecer o que precisa ser feito aqui, nessa propriedade rural, né? E aí a gente foi ver, bom, que propriedades são essas em que a situação é tão complicada, tão difícil de abordar, né? O que a gente constatou, é o que mais ou menos o que a gente já espera, né? Essas propriedades rurais em que não era esperado que acontecesse a restauração, a recuperação, eram justamente aquelas que, se perguntasse para qualquer pessoa por onde devo começar um programa de restauração, a pessoa falaria, começa pelas áreas de cabeceira, começa pelas áreas mais frágeis, né? Começa pelos solos mais frágeis, maiores declividades. E era exatamente nessas áreas em que não havia perspectiva da restauração acontecer. Então a gente falou, bom, e agora? O que adianta num caso como esse? Não adianta multar, não adianta prender, não adianta xingar o cara em praça pública, cuspir no cara, não tem o que eu possa fazer para mudar essa situação. Porque no cardápio de instrumentos que estavam ali à nossa disposição, não tinha nada que se ajustasse para enfrentar um desafio como esse. Aí a gente falou, então, a gente precisa de alguma coisa que não tem aqui agora e a gente tem que ter um jeito de viabilizar isso e um instrumento para poder fazer essa adequação ser viável numa situação como essa. E foi aí que a gente, né, aqui em São Paulo, começou a olhar essa questão dos incentivos econômicos e dos pagamentos por serviços ambientais e outros incentivos, né? É interessante contar para vocês que na Secretaria de Meio Ambiente a gente não tinha, nem sei se tem ainda, economistas, né, fazendo o trabalho de economista. Tem alguns economistas que trabalham em planejamento e tal. Então a gente estava lá, um monte de agrônomos, biólogos, tal, e ver como é que a gente faz isso aqui. Não é possível que não tenha solução, a gente tem que dar um jeito. E aí chegamos aí na possibilidade do pagamento por serviços ambientais como um instrumento possível de ser usado para dar conta de uma situação como aquela, né? Então essa é a gênese desse assunto para a gente. E aí, quando a gente vai ver as definições de serviços ambientais, eu vi o vídeo da conversa de vocês com a Raquel e ela trouxe uma definição interessante, né, que é a definição que foi, por fim, feita pelo Roldan Muradian, mas uma coisa qualquer como isso que está escrito aí em cima, essa coisa arada toda, que está resumido nesses 5 pontos aqui de baixo. Os estudiosos aí, os teóricos, né, eles definiram o PSA como uma transação voluntária, tem que ter um serviço ambiental bem definido, ou um uso da terra que assegure esse serviço. Esse serviço, o resultado disso é adquirido por no mínimo um comprador, de no mínimo um provedor, e sob a condição de que aquilo seja de fato entregue, vamos dizer. Então, um pagamento é condicional. E aí, quando a gente vê essa definição, veio lá do Sven Wunder inicialmente, né? E depois foi trabalhado por mais algumas pessoas, alguém acrescentou aqui que precisaria haver externalidade e tal, mas o fato é que o PSA é entendido como uma coisa com essas características aqui. Mas a gente, quando vai pensar, né,
se a gente vai usar ou não o instrumento de PSA, eu acho que o mais importante é começar se perguntando o que eu quero com isso. Porque a gente ouve muita gente falando assim, não, eu estou fazendo um projeto de PSA. Então, o projeto, parece que o objetivo do projeto é fazer o pagamento. Não, mas esse pagamento não é um fim, esse pagamento é um meio. É um meio de se obter o quê? Qual é o objetivo? É um projeto do quê? É um projeto de conservação? É um projeto de proteção dos recursos hídricos? É um projeto de mitigação climática? Ou seja, é um projeto do quê? Qual é o objetivo do projeto? Porque o objetivo do projeto não pode ser um instrumento que você usa para aquele projeto ser viabilizado. Assim como a gente não fala que a fiscalização existe por fiscalizar, ela existe para assegurar determinada coisa e qualquer outro instrumento. Então, no PSA, a gente tem esse vício de falar, tem um projeto de PSA. E o que eu defendo é que não tem que ter projeto de PSA, tem que ter projeto com PSA, né? Mas nem sempre o PSA é um instrumento adequado. A gente brincava em São Paulo, aí quando foi instituído o estudo de impacto ambiental como instrumento de licenciamento, né, que as pessoas achavam que tinha que acender uma vela lá da Nossa Senhora da avaliação de impacto ambiental, que todos os seus problemas estariam resolvidos. E de um tempo para cá, parece que as pessoas querem acender uma vela para Nossa Senhora do pagamento dos serviços ambientais. E também não vai funcionar em todas as situações. E também tem situações em que ele nem é viável, né? Então, a gente precisa ver se ele é adequado e se ele é viável. E a gente tem que lembrar que ele não substitui outros instrumentos que são importantes para a gestão. Especialmente aqui eu estou falando de comando e controle, de assistência técnica, de planejamento. Não dá para falar, agora eu não faço mais nada, vou resolver tudo com incentivo econômico. Não vai funcionar, né? Isso aí a gente já sabe que não vai funcionar. Aí, tem algumas condições que precisam estar presentes para que a gente possa usar o PSA como instrumento. Primeira coisa é uma questão econômica, e vocês são economistas, talvez, não sei se todos vocês, mas alguns de vocês, acredito que a maioria. Então, primeiro é uma coisa óbvia, né? Para um negócio, vamos dizer, uma transação ser viável, precisa haver interesse de quem compra e de quem vende. Esse interesse vai existir se o comprador está disposto a pagar um valor que seja igual ou maior ao valor que o vendedor quer receber para entregar aquilo. Porque se eu quero comprar uma caneca de café, eu estou disposta a pagar R$1, e quem vende o café só me vende o café por R$3, porque por R$1 ele não consegue fazer o café para vender, eu não vou tomar café, ele não vai vender nada, tá certo? Então, isso é uma coisa básica. A segunda questão é que o provedor dos serviços, e no caso aqui, a gente está falando em quase 100% dos casos, esse provedor dos serviços é um proprietário rural ou um possuidor do imóvel rural, né? Ele pode se comprometer a executar aquilo, ele é dono do imóvel, ou ele tem a posse mansa e pacífica do imóvel, ou você vai assinar um contrato com ele e ele se compromete a fazer determinadas ações e você espera obter serviços a partir dessas ações, só que daqui a pouco chega alguém e fala, não, esse sujeito aqui é um invasor, não é o dono aqui e tal. Então, a outra condição é que quem está vendendo, de fato, pode vender aquilo, né? Senão também não vai funcionar. E isso é um problema sério em muitas regiões do país, né? Mesmo em São Paulo, onde a gente tem muito pouco conflito de terra, mas a gente tem muita irregularidade documental, vamos dizer assim. Eu trabalho em algumas regiões em que, assim, definitivamente não há conflito, mas só que quando você vai procurar a documentação, é tudo atrapalhado, porque aquela propriedade era do avô, e aí o avô morreu, ficou para uns 300 primos e nunca foi regularizado, e é uma confusão danada, né? Então, mas a pessoa precisa comprovar ou que ele é dono, ou que ele tem a posse mansa e pacífica, portanto, ele pode se comprometer com aquilo.
E a terceira pergunta diz respeito a gente, né? A quem está do lado de cada gestão. A gente tem capacidade institucional para implementar isso ou não? Também, se a gente não tiver capacidade institucional de implementar, também não vai funcionar. Então, são essas três coisas que a gente precisa olhar para ver se essas coisas, essas condições estão presentes, porque se não estiverem presentes, muito provavelmente a gente não vai conseguir colocar esse projeto de pé e funcionando de maneira que ele seja, vamos dizer, que ele consiga se manter ao longo do tempo, que não seja uma coisa que acontece e desacontece, né? Uma coisa esporádica, mas que acabe virando de fato uma política pública. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu sempre não vejo ninguém, acho muito estranho. Sim. Então tá bom. Estamos atentos. A qualquer momento que vocês quiserem interromper, por favor, eu estou encarando isso como uma conversa, né? Aí, isso aqui vem ser uma espécie assim de dicas, vamos dizer, de alguém que está fazendo isso há um tempo já e não tem a menor pretensão de ser uma estudiosa, uma teórica desse assunto. É só fruto da experiência da gente, né? Então, que a gente fala para vocês, ó, isso aqui eu sei, eu aprendi, isso eu aprendi, eu quero falar, né? Primeira coisa, não tem um desenho, uma solução única. Todas as vezes que a gente viu alguém fazer uma legislação de pagamento de serviços ambientais, por exemplo, que é muito estreita, muito engessada, só se paga por determinada coisa de determinado jeito, rapidinho fica claro que não dá para encaixar as coisas que você tem que enfrentar, vamos dizer, as questões da realidade num negócio que é muito restrito, muito amarradinho. A vida não é assim, né? Então, o que a gente fala é que quando você fala em PSA, não tem uma solução única. Então, é que nem querer que tenha um PSA só é a mesma coisa que querer que alguém use um maiô tamanho único, aquele que não vai dar certo para ninguém, né? Então, isso não funciona. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu estava numa reunião e alguém queria fazer um estudo para ver qual era o melhor PSA. Eu falei, bom, você está fazendo uma pergunta que é a mesma coisa que perguntar qual é o melhor remédio. Eu vou dizer, depende da doença, né? Não tem um remédio que serve para tudo, né? Então, a gente precisa saber qual é a doença, para depois ver qual é o melhor remédio. Não, em princípio, já dizer, não, o melhor remédio é a aspirina. Não, o melhor remédio não vou falar que é a cloroquina, mas é preciso saber o que a gente quer, o que a gente espera daquilo, né? E aqui eu queria contar uma coisa para vocês. A regulamentação do PSA em São Paulo foi feita por um decreto, né? O PSA foi instituído por uma lei, que é a Lei de Política Estadual de Clima, né? De Mudanças Climáticas, a PENC, e dentro dessa lei foi criado o PSA como um instrumento de um programa relacionado a florestas. Só isso, mais nada. E aí a gente fez um decreto lá, propôs um decreto que foi assinado pelo governador em 2010, e esse decreto estabeleceu as regras gerais, as diretrizes gerais, os requisitos gerais para o PSA. E disse assim, cada projeto vai ser estabelecido por uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente. Isso permite que a gente tenha N projetos, né? Projetos diferentes, para situações diferentes, lugares diferentes, condições sociais, econômicas diferentes. Com isso, a gente já experimentou um monte de coisas, algumas a gente experimentou e depois não pôde continuar por um motivo ou por outro, outras a gente está continuando, mas isso permite que a gente faça uma coisa customizada. A gente tem, por exemplo, um projeto de pagamento por serviços ambientais voltado especificamente para as reservas particulares do patrimônio natural, que são unidades de conservação em terras privadas. O que a gente fez? A gente fez a conta de quanto custa para o Estado desapropriar e fazer a gestão da área, e a gente, com base nessa informação, falou, então a gente pode pagar até tanto para que o proprietário rural
que se dispõe a fazer isso, instituir essa unidade de conservação na área dele, faça ele mesmo. E esse projeto vem vindo desde 2013, a gente já fez 3 chamadas, né, 3 editais, tem lá um tanto de gente contratada e vai funcionando bem. A gente tem projetos para proteção de áreas que têm potencial de regeneração natural, por exemplo, áreas de preservação permanente, a proteção de nascentes ou de cursos d'água, então específicos para isso. A gente tem um projeto que está ainda no começo, não está ainda muito, decolou muito, que é para estimular a criação de áreas de soltura e monitoramento de fauna, por exemplo, porque a gente tem um problema sério, que a fiscalização apreende os animais e depois não tem que destinar os animais sempre que possível para a natureza, e eles precisam ser devolvidos em lugares adequados. Então, para estimular proprietários rurais que tenham áreas bem conservadas, de transformar suas áreas em área de soltura e monitoramento de fauna, existe um incentivo econômico aí por um projeto também que usa o PSA para fazer esse incentivo econômico. E outras tantas possibilidades existem, né? Um PSA para uma bacia hidrográfica, um PSA para um determinado tipo de público-alvo, vamos dizer, aí a gente fica livre para isso. Então, isso, uma dica que, posso chamar isso de uma dica, mas uma coisa que eu acho muito importante para quem está propondo um desenho de PSA é não engessar. Se engessar, rapidinho vai descobrir, esquecemos que podia ser que tivesse isso, aquilo, outro. Então, faça uma regra flexível, né? E aí, depois que você já tem clareza do que você quer, onde, como, com quem e tal, aí você define as especificidades do projeto aí, e sempre sem perder o foco, porque se não tiver clareza de quais são os critérios de priorização de áreas, para definir a abrangência, de definir previamente quais são as intervenções passíveis de pagamento naquele projeto, naquela situação, e qual é o público-alvo. Tendo clareza disso, a gente consegue fazer um desenho bacana para cada situação, que eu acho que é uma coisa sempre muito legal. Aí, a gente volta aqui naquela definição lá do pagamento por serviços ambientais, que tinha que ser uma transação voluntária, que tem que ter um comprador, um vendedor, um serviço bem definido e um pagamento condicional, né? Aí a gente vê esse PSA puro, vamos dizer, que se encaixa assim, que essa definição se encaixa como uma luva. Existe isso, né? Existir, existe, mas é uma coisa igual cabeça de bacalhau. Vocês já viram cabeça de bacalhau? Não vi. Eu nunca vi cabeça de bacalhau, mas eu acho que existe, porque senão o bacalhau não ia estar vivo para ser salgado depois, né? Então, o PCA puro é o cabeça de bacalhau. Em situações muito pontuais, eu já vi, vamos dizer, tem uma cervejaria que paga um determinado conjunto de produtores rurais que estão a montante para fazer ou não fazer determinadas coisas para assegurar que ele tem água para fazer a cerveja. É uma coisa assim pontual, mas esses projetos ou programas que usam o PSA que a gente conhece não conseguem nunca observar todos aqueles critérios que seriam necessários para definir um PSA. Principalmente porque a gente tem uma coisa que tem uma assimetria muito grande entre as partes. De um lado, você pode ter um comprador, por exemplo, uma empresa de água, de saneamento, que quer assegurar a vida útil do reservatório ou a qualidade da água. E do outro lado, você tem um conjunto enorme de pequenos proprietários rurais, que são desorganizados, não estão articulados. Então, não dá para funcionar uma coisa como um mercado. Até porque eu não sou das pessoas que acham que o mercado tem sempre razão e que o mercado vai dar conta de tudo. Não vai. Nesse caso, isso até é uma explicação pela qual o PSA está acontecendo sempre, quase sempre, sim, mais de 95% dos casos, como uma coisa sendo executada pelo poder público. O poder público representando a sociedade como comprador daquele serviço, mas isso sem que a gente tenha aquele
rigor todo na análise econômica. Até porque, quando a gente vai buscar eficiência econômica a todo custo, vamos dizer, a gente não pode esquecer de uma coisa que a gente falou antes, que se está falando com um outro lado, e o outro lado é, às vezes, um proprietário rural pequeno, tal, e a gente tem que pensar na equidade também. E eu acho que dá para desenhar um projeto que olha a eficiência econômica, mas não esquece de olhar se ele está abrindo possibilidade de participação de pequenos, se as condições são adequadas para os pequenos participarem também, né? Sem que isso descaracterize o objetivo que ele tem, que é de obter um benefício ambiental. Pesar essas coisas é necessário. Também não pode fazer um projeto que é só de distribuição de renda, porque aí já faz um de distribuição de renda, não precisa ficar fazendo toda uma complicação para chamar de PSA se o objetivo é fazer uma distribuição de renda. Faça a distribuição de renda, simplifica a sua vida. Agora, se ele tem essa pegada de aumentar a provisão de serviços ambientais, então tem que pensar também na eficiência econômica, mas não tem que pensar no Deus mercado só, né? Daquela definição, daqueles 5 pontos, eu acho que uma coisa que é inegociável é que o pagamento tem que ser proporcional e condicionado. Proporcional ao serviço e condicionado à pessoa fazer aquilo que foi combinado que iria fazer. Acho que isso aqui é inegociável, vamos dizer. Senão avacalha, e se avacalhar não tem sentido mais de existir um pagamento por serviços ambientais. A outra coisa é que a participação é voluntária, mas isso acho que é uma coisa que naturalmente já acaba acontecendo. E um outro ponto que eu acho que é importante, principalmente quando a gente fala nessa questão rural, do uso do imóvel rural, é que tem que haver externalidade. Não basta haver um uso que é importante para gerar benefícios ambientais. É preciso que esses benefícios ambientais sejam percebidos também fora daquela propriedade. Porque senão o proprietário faz, está beneficiando só ele, então vamos dizer, é um problema dele fazer. Não, está beneficiando ele, claro, mas a sociedade, então a sociedade vai ajudar a pagar. Eu falo isso porque existe uma pegadinha, algumas pegadinhas nisso, e uma das pegadinhas que existe é de alguns segmentos aí do mundo rural, que fala, bom, se eu tenho uma área de preservação permanente, se eu sou obrigado a conservar, então eu tenho que receber por isso. Não necessariamente, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é legal a gente pensar na questão da externalidade. Se aquilo beneficia só ele, e aí tem situação em que acontece isso, né? Então, ele resolve o problema dele. Aqui, eu trouxe um pouquinho de coisas sobre as dificuldades que são mais comuns, as coisas que a gente se depara ao longo do tempo, né? A primeira coisa é que estava lá no começo, lembra? Das condições para o PSA ser viável o uso do PSA. A primeira coisa é se a gente tem capacidade operacional para fazer isso ou não. Quem é o agente público ou não, ou privado, ou alguém, uma entidade da sociedade civil, né? Quem que vai fazer a gestão disso? Esse alguém tem capacidade operacional? Eu acho que sempre a gente tem que trabalhar com parcerias, né? E existem muitas possibilidades. A gente fez alguns experimentos em São Paulo, fazendo um projeto estadual que foi executado em parceria com prefeituras. Então, a gente definiu coisas gerais do projeto, que o projeto esperava, e no caso aí era manancial, proteção de manancial para abastecimento público, e a prefeitura decidia dentro desse coisa geral, a prefeitura decidia qual é a área prioritária, qual é o critério de priorização de beneficiário e tal, e a prefeitura fazia a execução a campo, e a gente repassava o recurso para a prefeitura, e a prefeitura pagava, fazia os contratos, selecionava, fazia contrato, verificava o cumprimento e pagava. Esse projeto foi interessante porque a gente aumentou nossa capacidade operacional, né, e abriu espaço para a prefeitura incorporar a dimensão local,
que a gente, no Estado, não tem como fazer. A gente não sabe, a gente não está lá, né? Então, as parcerias são muito interessantes. Tem possibilidades também de trabalhar com agentes técnicos que vão fazer mobilização e apoio técnico. E tem alguns modelos interessantes disso. A gente viu lá na Costa Rica que existem, eu não sei nem como eles chamam, mas tem essa figura do técnico, do engenheiro florestal, agrônomo, que é a pessoa que eles publicam o edital lá, o Ministério de Meio Ambiente publica o edital. Esses agentes técnicos são profissionais ou são fundações, coisa do tipo, vão lá, divulgam, mobilizam, preparam as propostas dos proprietários rurais e submetem ao Ministério lá. Se as propostas forem aprovadas, eles recebem o percentual do pagamento. É uma possibilidade. Outra coisa é como faz o pessoal faz no Espírito Santo, lá do nosso amigo Marcos Sossai. Se vocês não falaram com ele ainda, é uma dica também. Eles têm a gestão dos recursos pelo Banco de Desenvolvimento do Estado, o BANDES, e o BANDES tem uma carteira de profissionais credenciados, e esses profissionais credenciados fazem o trabalho na ponta. Então, é uma outra possibilidade. E outras possibilidades se pode pensar, mas é importante que vai ter que ter alguém que vai lá na ponta falar com o proprietário rural e explicar para ele o que ele tem que fazer. E acompanhar, dar assistência técnica e depois ver se ele fez. E esse agente local, vamos dizer, quanto mais próximo ele tiver do proprietário rural, melhor isso vai funcionar, né? Então, é legal pensar nas muitas possibilidades de parcerias que existem. E aqui tem uma outra questão que está lá na lei da Política Nacional de PSA, aprovada em janeiro, que em vários momentos da lei se fala em parcerias com entidades da sociedade civil, com a iniciativa privada. Então, a política nacional não só prevê, como estimula essas parcerias, né? Isso é uma questão. A outra questão que também pega, claro, é que a gente nem sempre tem dinheiro suficiente e muitas vezes, quase sempre, esse dinheiro, além de ser insuficiente, às vezes tem, às vezes não tem. Então, num ano tem, no outro ano não tem. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque se a gente assume um compromisso com o proprietário rural, a gente tem que ter certeza que vai ter recurso para pagar enquanto aquele contrato estiver vigente. Aconteceu em Minas, no programa Bolsa Verde deles, que num dado ano não tinha dinheiro no orçamento. Tudo bem, a gente teve problemas econômicos, o país inteiro teve restrição orçamentária, mas se você tem um contrato com alguém e não paga, não cumpre o contrato, isso aí mata o projeto, né? Então, o que a gente faz aqui em São Paulo? A gente assina um contrato tendo o dinheiro para os 5 anos do contrato, se é um contrato de 5 anos. A gente procura fazer isso colocando o dinheiro num fundo de investimento, onde o dinheiro não some no dia 31 de dezembro do ano, para ter certeza que aquele contrato a gente vai pagar. Porque fazer um contrato e depois falar, sinto muito, não deu para pagar, não é possível. Então, essa questão é importante. Existem alguns recursos que são recursos, vamos dizer, que sempre tem. Por exemplo, da cobrança pelo uso da água. Então, é muito legal projetos que usam recursos como esses recursos que sempre tem. Isso aí é legal, é bom pensar nisso, né? Uma outra dificuldade é chegar no produtor rural, né, mobilizar e ter adesão do produtor rural para o projeto, e mais difícil ainda você chegar no produtor rural certo, porque para chegar no produtor rural você tem que ter canal com ele, né? E a gente, não sei como isso está acontecendo, como está acontecendo isso na Bahia, mas em São Paulo a nossa estrutura pública de extensão rural e assistência técnica está muito reduzida, está muito difícil. Então, a gente chegar no produtor rural é complicado. E a gente precisa chegar no produtor rural certo, porque não adianta se a gente faz, por exemplo, faz uma divulgação pela internet, o produtor rural não tem internet. Ou então, não, vamos falar no rádio. Aí aconteceu isso com a gente, tinha uma determinada microbacia que a gente foi ver o perfil dos produtores, a maior parte de analfabetos, a gente falou, então vamos usar o rádio. Não, eles eram evangélicos e não ouviam rádio. Então, como é que eu falo com essas pessoas, né? Tem que saber qual é o canal.
E qual é o canal? Falar com a pessoa certa, não com qualquer pessoa, qualquer produtor. A outra coisa que é muito difícil para a gente é que a gente fica um pouco aflito, porque a gente tem projeto, tem metas tal, e quer viabilizar a adesão dos produtores rurais para o projeto e que seja rápido. Mas ele não quer resolver rápido, ele quer pensar bem, ele demora para decidir, ele quer ver um outro fazer primeiro para depois fazer, porque eles pensam que fazem um contrato que se compromete a conservar uma área, eles pensam que estão dando a área para a gente, então você doou a área, e aí dá para completar. Algumas pessoas falam, não, pô, ele tem que ceder a área para restauração, mas como assim ceder a área? A área vai continuar sendo dele. Então, precisa respeitar o tempo do produtor rural, especialmente do pequeno, que não é o nosso tempo de decisão. É muito diferente. A gente tem que ter essa paciência. Próxima dificuldade, definir o valor que vai pagar. E aí a gente entra naquela discussão. Vai ser o custo de oportunidade? É o que a maior parte dos projetos faz, trabalha com custo de oportunidade. Vamos fazer uma pesquisinha e ver qual é a disposição a receber? E aí eu vi algumas pesquisas feitas, algumas que tinham resultados assim de uma pesquisa no sul da Bahia, inclusive, foi, não sei quem que fez, agora não estou me lembrando, Floresta Viva, acho, no sul da Bahia, e foi ver o quanto as pessoas queriam receber para participar de um projeto de restauração ou de conservação. E os valores eram tão altos que a pessoa queria receber um valor, quer dizer, ele ganhava R$ 80 por hectare ano, ele queria receber R$ 1.000 por hectare ano para fazer aquilo. Porque acho que ele não estava... alguém falou que era tão importante aquilo que ele colocou o valor na estratosfera. Então, essas pesquisas também trazem informações que a gente precisa ver isso com cuidado, precisa saber fazer essa pesquisa, né? Acho que isso é a praia de vocês. A outra questão é, será que a gente vai, então, ver o valor do serviço e remunerar pelo valor do serviço, né? O serviço ecossistêmico, quanto vale a redução do assoreamento do curso d'água, por exemplo, quanto vale isso, quanto vale... Eu acho esse caminho muito complicado, né? O valor, você valorar, monetarizar o serviço. Acho que isso aí a gente acaba fazendo uma tese de doutorado para cada coisa e não consegue estabelecer nada. A gente fez uma experiência agora em São Paulo com um leilão reverso, para um projeto que uma das modalidades de PSA que a gente está testando lá no Conexão Mata Atlântica, na Bacia do Paraíba. E foi muito interessante. A gente realizou o leilão reverso, a gente fez primeiro muitas reuniões no tempo pré-pandemia, quando se podia fazer reunião com o produtor rural, e a gente simulou leilão, a gente fez leilão lembrou leilão de frango de quermesse, fez leilão de caixa de bombom, e aí conversou por que a pessoa estava disposta a pagar ou não estava com muita fome ou não. As pessoas entenderam o mecanismo e a gente acabou contratando, fazendo projetos de conservação de vegetação, que vão desde R$ 70 por hectare ano até R$ 500 por hectare ano. E os valores foram definidos por uma conta, né, que levava em consideração a qualidade da área para a conservação, e isso estava no mapa, todo mundo via, e o valor que o proprietário pediu. E considerando isso, a gente fez lá o critério de pontuação, tomou o cuidado de colocar uma pontuação adicional para agricultor familiar, para propostas em grupo, né, para poder estimular, ter áreas contíguas e tal, e foi muito interessante esse aqui. E o mais engraçado é que a gente contratou de 70 a 500 reais com um valor médio de 260 e poucos reais, que é exatamente o valor que os outros projetos pagam. A gente chegou por esse mecanismo num valor médio que é o mesmo, só que com uma distribuição aí muito diferente. Eu pagando 70 reais por uma propriedade grande, que tem muita área conservada, e o custo de conservação por unidade de área é menor, né? E pagando um valor maior para um pequeno, por exemplo. Então, eu gostei, no fim, de ter feito isso, e eu gostei do resultado, né? A outra questão é que quando a gente fala todas essas coisas aí de conservação e restauração de vegetação, a gente está falando de ações que são muito caras. Restaurar a vegetação é muito caro.
Então, se a gente paga um valor, ninguém vai gastar 20 mil reais para fazer uma coisa para receber 200 reais por hectare ano, né? Do ponto de vista econômico, isso não faz sentido. Então, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com relação ao apoio para a restauração, né? E uma última coisa que eu vejo que os projetos todos acompanham, fiscalizam, monitoram o cumprimento dos contratos, mas ninguém, quase ninguém, está monitorando os resultados e os impactos do programa e do projeto. Isso custa caro, mas se a gente não faz, a gente não consegue comprovar que aquele troço lá faz sentido, né? Então nunca mais que vai ter alguém disposto a colocar dinheiro no projeto. Aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu acho que são armadilhas. E essas armadilhas estão aí como casca de banana e toda hora a gente pode pisar nelas, né? Primeiro tem essa discussão. Eu tenho que exigir adicionalidade, existe o risco de pagar por nada, como dizem os economistas, você está jogando dinheiro fora, você está pagando por uma coisa que já aconteceria se você pagar, né? Então, as pessoas ficam pedindo um monte de adicionalidades. Por exemplo, teve um momento que, pelo projeto de lei, dizia que não podia pagar em áreas de preservação permanente, por exemplo, que eu acho que é um absurdo, né? E a gente tem que lembrar também que, quando está falando na relação do poder público com o proprietário rural, às vezes a gente deliberadamente paga por nada, vamos dizer, estou pagando por alguém que já tomou a decisão de conservar aquela vegetação, ou porque decidiu, ou porque aquela área tem muita restrição para uso, por declividade e tal. Mesmo assim, eu vou pagar por quê? Porque até então o proprietário rural via a área de meio ambiente, de Estado principalmente, como alguém que vem lá dizer o que ele não pode fazer, o que vem multar, o que dizer não. Quando você fala, não, peraí, eu vejo você como parceiro, eu reconheço o valor disso que você está fazendo e eu vou pagar por isso. Você muda a conversa. Então, esse pagar por nada, às vezes você não está pagando por nada, você está pagando por ter uma boa relação com o proprietário rural que vai te permitir fazer outras coisas em parceria com ele. Porque a gente tem que lembrar que quem tem poder sobre a propriedade rural é o proprietário. Nenhum de nós vai fazer nada lá se ele não quiser, a menos que a gente tenha uma decisão judicial que nos permita isso, mas não é a nossa ideia, né? A outra questão para lembrar é essa questão da adicionalidade legal e da adicionalidade ambiental, vamos dizer. Então, dizer, não, as áreas de preservação permanente, eles já têm a obrigação de restaurar, então a gente não pode dar incentivo econômico. Aí tudo bem, a gente vai fazer incentivo para restaurar uma área que não é importante, enquanto as importantes a gente deixar o Deus dará, abandonada lá, porque elas não são de preservação permanente à toa, são de preservação permanente porque são importantes. E se eu não posso incentivar nessas, para que eu vou incentivar nas não importantes? Então, essa discussão tem que acontecer. Se ele não está restaurando ou não está fazendo, é por quê? Porque ele não pode, como naquele caso que eu contei no começo, é porque do ponto de vista econômico a conta não fecha nunca, então não posso incentivar? Acho que sim, acho que devo. Então, essa questão tem que ser olhada com cuidado. Você dizer não pode nunca pagar em área de preservação permanente é tão errado quanto dizer não, todo mundo que tem área de preservação permanente agora tem que receber, a gente vai dar 1 centavo por hectare para cada um, vamos dizer. É tão ruim quanto. Então, eu acho que, no caso aqui, a gente tem que pensar nas externalidades. Sempre que a gente puder gerar externalidade, está valendo a pena pagar, é o meu entendimento. E também quando a gente usar aquele pagamento para reverter uma situação ruim de percepção, também vale a pena pagar. Você está pagando para mudar a forma de se relacionar. Eu acho que isso também vale a pena. Lá a gente fala que a gente também paga pelo efeito fofoca. Aí um fala para o outro, eu estou recebendo porque eu preservei. Eu estou conservando e estou recebendo. Então, isso vai virando como exemplo. A outra coisa que a gente erra, às vezes, na seleção dos provedores. A gente erra porque a gente, primeiro, não consegue chegar no cara certo, a gente, às vezes, não tem uma estratégia adequada para chegar nas pessoas certas, ou, às vezes, a gente estabelece tantos requisitos, e, às vezes, a gente é obrigado a fazer isso por força da lei, e acaba, com isso, não permitindo a participação de quem precisava mais. Eu estava hoje de manhã numa oficina de discussão do programa, o projeto piloto Floresta Mais, lá do Ministério, e lá é condição para participar
não é só ter o CAR, é ter o CAR validado. Nossa, quantos por cento do CAR está validado nesse país? Acho que é muito pouco. Então, a gente, por exemplo, exige que o cara tenha feito o CAR. Se o CAR está validado ou não é um problema dele, coitado, é um problema do Estado, que não tem como validar, em São Paulo, 360 mil cadastros, né? Então, se a gente falar que tem que ter o CAR validado, pronto, você já fez uma peneira onde não vai passar ninguém, ou quase ninguém. A outra coisa, pela nossa legislação, não sei se é o Estado, se acho que não, acho que é para todo o poder público. Se a pessoa está inadimplente com alguma coisa com o Estado, não é elegível para o projeto. E o que acontece? Às vezes o sujeito tem uma dívida no imposto e a gente não aceita que ele participe do projeto, então a gente não aceita que ele gere serviço ecossistêmico. Eu vi uma vez um projeto do município de Montes Claros, de Minas, que tinha um negócio muito legal, nem sei o que aconteceu depois. O pagamento era feito com uma filipeta, assim, um dinheirinho de banco imobiliário, vamos dizer, dinheiro que a prefeitura emitia. E ele podia usar esse dinheiro para saldar dívidas com a própria prefeitura, se ele tivesse devendo imposto. Então, você estimulava o cara que estava devendo a pagar a dívida com serviços ambientais, o que era muito bom para todo mundo. A prefeitura já devia ter inscrito aqueles créditos que jamais vão ser recuperados, e a pessoa podia voltar, sair da condição de inadimplente e aumentar a provisão de serviços ambientais para beneficiar a sociedade como um todo. Eu achei esse negócio super legal. A gente não pode fazer porque a legislação diz, você não pode contratar com quem está inadimplente. Então, dá para pensar nisso, se puder escapar disso. A outra coisa é a documentação dominial. A gente tem que aceitar a comprovação de posse mansa e pacífica também. Como comprovar a posse mansa e pacífica da melhor maneira que for para cada região, mas tem que aceitar. A outra coisa que eu já disse é a estratégia, quando a gente erra na estratégia e a gente acaba fazendo um contrato com um monte de gente, quando você foi ver, eu contratei 500 produtores, proprietários rurais aqui, mas não tem nenhum pequeno produtor, não tem nenhum que tenha tal situação, e era exatamente para esses que eu estava pensando quando eu fiz o projeto. Então, eu errei na estratégia, né? Isso precisa olhar. E tem que tomar maior cuidado com o incentivo perverso, porque se a gente fala, não, eu vou fazer uma coisa aqui para quem precisa restaurar uma área que foi desmatada, e de repente alguém vai lá e desmata para poder participar do projeto, né? Então tem que tomar um cuidado danado com isso. E a outra coisa que é um erro comum é não monitorar e não avaliar o resultado. E se a gente não fizer isso, a gente nunca mais consegue de novo o dinheiro. Por exemplo, você vai no comitê de bacia, convence o comitê de bacia que é importante investir nesse programa, porque esse programa vai ajudar a garantir segurança hídrica, qualidade da água, só que você não monitora isso. Aí quando você vai lá de novo para pedir para mais uma rodada, eles falam, não, mas qual foi o resultado que você conseguiu? Ah, não sei, não medi. Ah, então não tem mais, acabou, tchau. E com isso você compromete a continuidade do programa, né? Eu trouxe uma coisa aqui para vocês, para terminar aqui, que eu acho que é a melhor definição de pagamento por serviços ambientais que eu já vi na minha vida. Vocês devem estar estudando e vendo, e especialmente o pessoal da universidade, né, as definições que são mais adotadas aí, dos Sven Wunder, do Stefano Padiola, do Roldan, né? Mas isso aqui para mim é de um produtor rural. Ele enfiou bem o dedo na minha cara e falou assim, mas se todo mundo quer ouvir o canto do passarinho, tem que nos ajudar a pagar a conta do alpiste. Aí eu parei para pensar, falei, puta, esse cara tá certo. Olha só, aí eu fiz aqui embaixo, destrinchei a definição dele. Tem um vendedor, que no caso é ele. Tem um comprador, que é todo mundo, né? Tem um serviço definido, que é o canto do passarinho. Está claramente definido. Aí, só que o comprador, que é todo mundo, que no caso somos nós, né? Tem que contribuir, porque a gente ouve o canto do passarinho fora da propriedade dele. Então tem externalidade, porque se ele fala, se você quer ouvir o canto do passarinho, eu não estou na fazenda dele, então se eu estou ouvindo, eu estou fora. E o acordo proposto por ele, para mim, é voluntário. Se eu quiser ouvir o canto do passarinho, eu vou participar, se não, não vou. Então é voluntário para mim e para ele, né? A outra coisa, eu só pago
porque eu quero ouvir o canto do passarinho, eu vou ouvir o canto do passarinho. Então, o pagamento é condicionado. Se o passarinho não está cantando, eu não vou pagar. Eu estou pagando só porque eu estou ouvindo o canto do passarinho, né? E ele, quando ele quer ser remunerado aqui, ele não quer ser remunerado pelo quanto vale o canto do passarinho. Ele não sabe, nem eu, nem me arriscaria a dizer quanto vale o canto do passarinho. Sei lá, né? Agora, o que ele está dizendo é que eu preciso ajudá-lo a pagar a manutenção das condições para que o passarinho possa cantar. E aí a gente está falando na manutenção das condições. Eu não estou falando que eu estou pagando o valor do canto do passarinho. É o que ele precisa fazer para que o passarinho cante. E, por fim, ele não está querendo que a gente pague toda a conta do alpiste. Ele quer que a gente ajude a pagar. Então, ele está reconhecendo que ele também se beneficia do canto do passarinho. E uma parte dessa conta é dele mesmo. A outra parte é nossa, a gente tem só que ajudar ele a pagar a conta do passarinho. Eu desafio qualquer pessoa desse mundo e dos outros a achar uma definição melhor do que essa de PSA. Eu não conheço. Estou para ver. Deixa eu sair do compartilhamento. Saí do compartilhamento? Saí, né? Saí. Saiu, sim. Então, é isso. Assim, do jeito... como eu disse para vocês, não era propaganda enganosa. Eu estou falando trazendo a experiência prática, né, de quem está trabalhando com isso há um tempo, sem a menor pretensão de ser uma teórica, uma estudiosa do assunto. Tem gente fazendo isso e muito bem. Eu estou tentando executar e estou dizendo para vocês onde que a coisa pegou, onde que a coisa pega para nós. E aí, se puder evitar que tenha os mesmos problemas todo mundo que vai fazer, é sempre bom, né? E a gente aprende assim, o conhecimento evolui assim, uma pedra em cima da outra, né? Então, era isso que eu trouxe para falar para vocês e eu fico à disposição aqui. Bom, obrigada, Helena. Eu acho que foi excelente, né? Essa tua experiência, né? Como você mostra o que essa tua experiência aí no estado de São Paulo, mostrando como é que o PSA, as questões legais, as questões que podem dar certo, aquilo que pode, né, dar errado, que caminho a gente pode trilhar. Essa ideia de que o PSA ele deve ser flexível, né? Acho que você coloca muito bem isso, né? Ele tem que se adaptar à realidade local, né? Então, a partir dessa realidade local é que se estrutura um PSA para o quê? Para que ele possa efetivamente ter sucesso, né? Ter sucesso para todos aqueles que estão participando disso. Eu acho que uma outra questão importante para que a gente tem que refletir é um pouco a respeito da questão da tutela do Estado na questão ambiental, né? Que você bem coloca. Né? Então, a gente sair um pouco e colocar e compartilhar também essa responsabilidade para a sociedade, né? Então, essa última fala sua aí, né? Então, se eu quero ter algum acesso a algum bem ambiental, como é que eu faço isso? Como é que eu compartilho aquele que tem isso para ser oferecido? E uma questão, acho que também muito importante que você coloca é a questão da governança, né? Essa talvez seja uma dificuldade dessa governança, de como é que a gente vai estruturar esse PSA, como é que a gente vai fomentar, como é que a gente vai estimular a sua existência, né? Então, assim, muitas coisas, eu acho que a tua experiência, ela fala muito, toda essa apresentação, assim, eu fui prestando muita atenção, porque realmente tem muita coisa aqui para aprender contigo, e a respeito desses instrumentos, vamos dizer, que vocês utilizaram. Eu acho que o custo de oportunidade, que talvez seja o mais propagado, e a questão do leilão reverso, né, que você coloca aí como sendo uma experiência proveitosa, que você viu que teve efetivamente um resultado positivo. Bom, então eu estou fazendo só mais ou menos aqui, acho que foi isso, espero que eu tenha captado bem, né, tudo o que você colocou, né, a respeito disso daí. Mas, assim, dentro desse trabalho que você já vem executando há tanto tempo, qual que efetivamente foi, assim,
a maior dificuldade na estruturação de um PSA? Qual foi a maior dificuldade de todas essas experiências que você teve ao longo dessa tua trajetória aí com o PSA? Olha, eu acho que no caso da gente, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, a gente tem uma equipe que não é muito grande e não é tão capilarizada. Então, a gente não tem, pelo trabalho normal, vamos dizer, a gente não tem um trabalho de extensão. Então, a gente não está lá na ponta junto com o produtor rural. Quem faz isso é a Secretaria da Agricultura. Então, o que a gente fez foi fazer projetos junto com a Secretaria de Agricultura, para usar, quer dizer, o canal de relacionamento deles com o produtor rural, porque para o produtor rural é todo mundo do Estado, não adianta falar eu sou daqui, eu sou dali, sou de uma área ou de outra área. É o Estado que se apresenta para ele, e o Estado tem que se apresentar de maneira integrada, né? Então, para a gente, acho que a dificuldade maior é essa, é a falta de capacidade, a falta de gente. Agora, no Conexão Mata Atlântica, é um projeto, né? E a gente tem, como a gente trabalha com projeto, a gente tem oportunidade de testar coisas, fazer coisas diferentes, né? E extrair daí lições para depois incorporar na política pública, né? Dentro do projeto, a gente acabou contratando uma equipe dedicada a isso, porque o que a gente vê é que a dificuldade é sempre de chegar no produtor, como a assistência técnica é deficiente, e a gente precisa não só fazer o nosso trabalho, que seria de levar a proposta de uma remuneração e fazer um contrato e depois ir lá ver se ele fez, a gente tem que fazer, além disso, a gente tem que fazer tudo que não foi feito porque não teve assistência técnica. Então, a gente tem que fazer assistência técnica, orientar, não sei o quê, para depois ir ver se ele fez. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, um dos projetos que a gente está, uma das modalidades, né, que a gente está testando aqui no Conexão Mata Atlântica é uma que a gente chama de uso múltiplo. A gente funciona assim, a gente definiu uma tabela lá de índices de serviços ambientais por uso do solo. Sim, área degradada vale 0, floresta vale 2. Aí nesse meio do caminho tem pastagem bem manejada, com pastejo rotacionado ou não, com árvore na pastagem ou não, vegetação em regeneração, tem sistema agroflorestal. Você vai indo num crescendo até que você chega na floresta que vale 2. Vale 2 pontos por hectare. Então funciona assim, a gente faz primeiro na entrada do cara uma linha de base, vê tudo que tem na propriedade dele, multiplica a área naquele uso pelo índice do uso e obtém a pontuação dele. A gente fez uma pontuação adicional para práticas conservacionistas. Se faz conservação de solo, se tem saneamento rural, se usa, se adota cerca viva, um monte de coisas assim. E aí a gente vê a pontuação daquela propriedade na entrada no projeto. Aí fez, por exemplo, 100 pontos. Aí a gente fez um primeiro pagamento e pagou R$150 por ponto que ele fez. Tá, recebeu um pagamento. Agora vamos fazer um plano de ação. Vamos ver os problemas que ele tem que corrigir e as oportunidades que ele tem. E aí não olhando só as áreas de conservação, olhando as áreas de produção e principalmente as áreas de produção. E aí projetou com ele como ficaria a propriedade dele no ano 1, no ano 2 e depois no ano 3. E aí ele vai receber depois por ponto adicional. Tudo que ele melhorar em relação à linha de base, ele vai ganhar aquela pontuação correspondente. E aí a gente paga R$1.000 por ponto adicional. Então a gente tem um estímulo para que ele faça as melhorias para receber. E isso foi o interessante desse projeto agora, vamos dizer, é que a maior adesão dos proprietários rurais foi para transformar pasto degradado em pasto manejado com pastejo rotacionado, com a introdução de árvores, tal, no sistema silvipastoril. A maior adesão foi essa, foi a coisa que eles mais quiseram fazer. E, além disso, a restauração obrigatória das APPs lá. Então, a gente viu isso, que se você leva a possibilidade de usar o PSA para ser um desencadeador de mudança de uso do solo para uma coisa que vai, inclusive, melhorar a renda, a adesão é muito maior. E a probabilidade daquilo voltar para trás é menor, porque se ele faz aquilo e vê, olha, aumentou minha produtividade,
Antes eu tinha tantas cabeças em tantos hectares, agora eu tenho o dobro de cabeças na metade dos hectares e liberou área para outras coisas. Então, a gente acabou usando aqui o PSA, é isso que eu estava falando, usando com flexibilidade. Nesse caso, o PSA foi usado para mudar. Tem hora que a gente usa o PSA para evitar mudança, né? Para manter. Então, a gente tem que pensar num pagamento que seja pequeno, mas que seja contínuo. Não, agora eu estou usando um PSA para mudar. Então, para mudar, eu tenho que pagar por um período curto para mudar, talvez um valor maior por hectare, mas depois eu asseguro que aquela mudança seja permanente ao longo do tempo pela própria renda que ela gera. Então, pensar isso que eu acho que é uma coisa legal, né? Você pode usar isso de tantas maneiras, né? Sim, antes da Naira, só vou fazer aqui algum comentário, que você falou a respeito da assistência técnica, né? Que essa é uma coisa muito importante no projeto dessa natureza, porque eles vão estar lá na ponta, efetivamente, com o produtor rural. A gente aqui na Bahia, nós temos problemas sérios, por quê? Porque a gente tinha a Emater, não existe mais a Emater, depois foi criada a EBDA, substituindo a Emater, e também não existe mais a EBDA. A gente tem, por incrível que pareça, uma agência de defesa sanitária, que a ADAB, que às vezes, que não é o papel dela, funciona, né, como assistência técnica. Então, hoje a gente vê muita assistência técnica na Bahia, que chega até os produtores rurais, sendo dada, sabe por quê? Por quem vende produtos. Esse é um problema seríssimo, né? Por quê? Porque ele está ali interessado. Claro, ele tem interesse que o negócio vá bem, mas ele está interessado em vender o produto, então ele não vai fazer esse monitoramento. Então, eu acho que a gente precisa rever aí essas questões. Eu até ia te perguntar a respeito disso, você falou um pouco, por exemplo, dessas iniciativas que tem de PSA dentro do Estado, algumas voltaram para trás ou elas, por exemplo, depois que o recurso cessou, né? Então, você tem o recurso, ele cessa, aí ele não dá continuidade, por exemplo, voltou para trás ou não? Voltou para trás a área, que com as mudanças na área voltaram para trás ou parou de ter o projeto? O que você está chamando de voltou para trás? Voltar para trás, eu estou dizendo assim, ele participou, ele começou a fazer aquilo, mas aquilo não avançou mais, ou ele deixou de lado aquilo ali e foi fazer outra coisa, entendeu? Por quê? Porque aquele recurso que ele recebia cessou. Na verdade, eu acho que os projetos acabaram estimulando coisas que não tem como voltar para trás, porque são coisas que a própria legislação exige, por exemplo, proteção de nascente e tal. Então, ele não pode depois ir lá e cortar a vegetação que está protegendo nascente, né? Então, nesse sentido, acho que as coisas ficam. Agora, se você pensa numa ação que ele pode ou não fazer e de repente você não paga mais, ele pode deixar de fazer. Por exemplo, se ele tem uma área que ele pode cortar, porque a legislação permite a supressão autorizada, e ele fala, não, tudo bem, está me pagando, eu não vou cortar, mas depois que parar de pagar, agora eu vou pedir autorização para cortar, porque eu tenho direito a cortar. Então, isso aí a gente não observou, mas é bem possível de acontecer, né? É bem possível de acontecer. Agora, a continuidade dos projetos depende de continuidade de recursos, né? O que a gente está conseguindo manter, que o governo tem colocado recurso, é no das RPPNs, das Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Esse daí a gente conseguiu ter sucesso de ter, já teve 3 editais e a gente acho que não vai deixar de existir. Se deixar de existir, vai ter uma repercussão negativa que acho que é suficiente para garantir que continue, vamos dizer. Mas outras experiências foram descontinuadas, né? Executou aquilo e pronto, acabou. Talvez nas RPPN seja mais fácil, né? Entre aspas, né? É mais fácil. A gente, quando fez esse projeto, a gente estava mirando em 2 coisas. Uma coisa era melhorar a gestão das RPPNs, que por mais que o proprietário rural tenha tomado a decisão de gravar aquela área perpetuamente como RPPN, às vezes ele não tem condição de fazer melhorias na gestão. E com o recurso adicional, muitos fizeram, a gente viu, fizeram muitas coisas interessantes participando do projeto, né?
E a outra coisa é que isso estimule outras pessoas a criar RPPNs. Se você tem um projeto que sempre tem, que é permanente, vamos dizer, um programa de Estado de incentivo à conservação em áreas privadas, e eu tenho uma propriedade aqui que tem uma mata, eu vou transformar a minha mata numa RPPN porque eu quero participar daquele projeto. Então, a gente imagina que não no primeiro momento, mas isso seja um estímulo desde que seja mantido, né? Uma coisa que falaram para a gente lá, o pessoal da Costa Rica, quando a gente fez uma visita lá, acho que foi 2008, não sei, falou, olha, que tem os que participam do PSA e recebem, e tem os que não recebem, mas acham que podem receber daqui a pouco. Quer dizer, eu não estou recebendo hoje, mas eu vou preservar essa mata, porque vai ter um edital no ano que vem e eu posso entrar, posso ser selecionado. Então, quando vira uma coisa assim, que é vista como uma iniciativa, uma política pública permanente, aquilo começa a ter um efeito que vai além dele mesmo, né? E a gente nem sempre consegue isso. Fica sempre esse negócio de tem dinheiro, não tem dinheiro, né? E no caso por isso que é bom pensar numa fonte de recursos que seja menos volátil, vamos dizer assim. Esse talvez seja o grande X da questão, né? A questão da fonte de recurso. Né? E no caso da RPPN, você tem vamos dizer, diminui a ideia ou o custo do monitoramento, né? Também, né? Sim. Essa etapa do monitoramento, ela seria, em tese, diminuída. Bom, eu vou abrir aqui para outras questões. Eu vou abrir aqui, tenho a Naira e em seguida eu tenho o Bartolomeu. Né? Então, eu passo a palavra aí a Naira. Naira, por favor. Olha, Helena. Israel fez uma pergunta pelo chat. Eu não sei se Mônica está tendo acesso aí também. Então, se Naira tiver acesso, quiser passar depois dela fazer a pergunta dela. Tá, eu passo. Então, deixa eu voltar aqui. Helena, gostei muito da sua fala, muito direta, objetiva, esclarecedora, muito bom. E aí eu fiquei com assim, alguns questionamentos. Quando você fala que o Estado de São Paulo tem uma lei geral sobre mudanças climáticas e o PSA, ele é previsto nessa lei, né? Só que, ao mesmo tempo, não é bom a gente ingestar, então os projetos eles vêm por meio de resoluções. Daí eu quero entender como que isso chega a nível municipal. Como que a capilaridade dessas resoluções e desses projetos estaduais chegam no nível municipal e, assim, porque, assim, como os desenhos, eles devem ser ao máximo reconhecendo as peculiaridades locais, então é importante essa escala menor dos programas, né? Para a gente entender qual que é aquela realidade, para que ela seja atendida, né? E também dentro dessa pergunta se vocês estão conseguindo fonte de financiamento fixa para esses projetos, ou se o caso de sucesso mesmo foi esse da RPPN que você falou, se os demais foram acabados no meio do caminho. Olha, a gente tem feito, já estou na terceira experiência minha de fazer pagamento de serviços ambientais com recurso de projeto, com recurso internacional. No caso agora de uma doação do GEF, mas é um recurso que acaba, o projeto acaba em 2023, né? Então, eu trabalho na área hoje de gestão de projetos. Eu formulo o projeto, a partir do projeto a gente busca ter subsídio para a política pública e executa projeto, e por aí vai. Então, eu não trabalho hoje numa área que faça a rotina da secretaria, né? E, de fato, é muito difícil a gente conseguir uma fonte de recurso para uma coisa. A gente, às vezes, tem, por exemplo, lá no Espírito Santo, quando criaram o Fundo de Recursos Hídricos, já criaram o fundo e já carimbaram uma parte do recurso para o PSA. Acontece que o Fundo de Recursos Hídricos de São Paulo é muito antigo e já tem uma distribuição de recursos. Quando a gente chega com uma coisa nova, você tem que disputar dinheiro à tapa, né? E além de ter que disputar dinheiro à tapa, você tem que enquadrar o seu programa num formato que foi pensado e desenhado para fazer projeto de obra. E aí esse negócio não cabe numa coisa de um projeto de obra. Então é uma dificuldade. Eu acho que o recurso que tem, que é um recurso permanente, que eu enxergo como o recurso mais viável, é o recurso da cobrança pelo uso da água, que tem todo ano.
E eu sei que tem alguns comitês de bacia que estão fazendo iniciativas nesse sentido, tanto nos comitês de bacia estaduais quanto os federais. Por exemplo, o CEIVAP, lá na Bacia do Paraíba do Sul, né? Tem programas de pagamento por serviços ambientais, e aí você tem a perspectiva de ter sempre. Mas quando você tem um recurso destinado, como é o caso da Costa Rica, um percentual do imposto da gasolina, sei lá, qualquer coisa assim, aí você consegue se planejar melhor para um horizonte mais longo. Eu acho que a gente vai ter sucesso mesmo quando a gente conseguir e que isso aconteça, sabe? Que tenha uma fonte de recursos permanente, isso porque nós estamos falando de projeto bancado pelo poder público, né? E o dinheiro público é o dinheiro que tem o maior custo de oportunidade, né? Você está disputando dinheiro com educação, com saúde. Então, você fala, você tem que botar dinheiro aqui para esse programa de PSA, e o cara fala, mas não tem leito no hospital para doente de Covid. É isso que acontece, né? O dinheiro que tem o maior custo de oportunidade do mundo é o dinheiro público. Então, é uma coisa complicada. Acho que esse é um ponto. Você tinha perguntado outra coisa que eu acho que eu esqueci. Que as resoluções, né, Sim, dos municípios. Projetos, Tá. como é que elas chegam nos municípios? Tá. São duas coisas. Muitos municípios têm legislação de PSA própria, né, que fizeram sua lei de acordo com suas necessidades e interesses. Quando a gente fez... a questão é, se você não tem uma lei que te permita pagar para o proprietário rural, você não pode pagar para o proprietário rural. Se eu não tivesse uma previsão na lei, o Estado não pode falar, não, eu quero pagar para o proprietário rural. Tem que ter uma lei que permita isso, assim como o município. Então, a gente precisa da lei. Né? Por que a gente fala? O primeiro projeto de PSA que eu participei em São Paulo, quem foi o tomador de recurso foi a TNC, que é uma não governamental. Porque não adiantava passar o dinheiro para o Estado, que o Estado não poderia fazer os pagamentos. Aí, depois a nossa lei foi aprovada, a gente pôde fazer. Então, quando é um recurso do Estado, e o Estado está executando em parceria com a Prefeitura, o que a gente fez? Falar para a Prefeitura, eu vou passar o dinheiro para você, você vai ter que pagar o produtor. Então, você tem que ter uma lei que te permita pagar. Então, a gente até sugeriu projetos de lei para as prefeituras, mas elas fizeram a lei que foi do interesse delas. Tem vários municípios que têm legislação de PSA. Agora, quando a gente faz um projeto, a gente já busca fazer o desenho mais próximo possível da realidade. Agora, se é um projeto amplo, eu tenho que deixar coisas em aberto para a dimensão local ser encaixada lá. O primeiro projeto que a gente fez chamava Mina d'Água, era para manancial de abastecimento público. E a gente queria implantar, fazer um pilotinho em cada uma das unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Então, a gente fez um esqueletão, deixou um monte de coisas para prefeituras preencherem aí os claros para colocarem a cor local, né? Era isso que eu queria entender. Se, por exemplo, se uma prefeitura tem esse caso dos impostos locais que não estão sendo pagos, ela pode utilizar essa estratégia como pagamento que você trouxe de Montes Claros, Eu né? acho que ela pode, se ela tiver uma lei que permita fazer isso. E, às vezes, no município, é mais fácil você aprovar uma lei como essa do que aprovar uma lei no Estado. A gente sabe, manda uma coisa para a Assembleia e, no fim, fica aquele troço lá a vida inteira e sabe lá como aprova, né? Num município, às vezes, é mais fácil esse entendimento, explicar o motivo, tá, e ser aprovado na Câmara de Vereadores, né? Sim, Que é uma ideia bem legal essa daí. Eu gostei pra caramba disso, mas a gente não conseguiu fazer. Eu vou ler para você a pergunta de Israel. Tá. Eu tô vendo aqui. Você está vendo? Então pode ser. Uhum. Ó, é o seguinte, Israel é estudante de mestrado aqui com a gente. Ele pergunta, essa problemática dos recursos escassos e intermitentes poderia ser equilibrada ou resolvida com recursos não monetários? Seria esse um caminho possível ou pagamentos desse tipo não são muito aceitáveis, não saltam tanto aos olhos dos provedores? Há experiências exitosas nesse sentido?
Eu acho que tem experiência, sim, e não temos em São Paulo. Eu sei que tem experiências na Amazônia, né, na Fundação Amazônia Sustentável. O próprio pessoal do Rio de Janeiro também, que é nosso contraparte lá no Conexão Mata Atlântica, tem uma parte do PSA que é pago no apoio para uma coisa que eles chamam de salto tecnológico, né, que ao invés de ter o pagamento monetário, tem um pagamento num investimento de alguma coisa que melhore a produção, mas eu não sei como que está a avaliação disso. Eu acho que essa questão de pagamento não monetário pode ser muito bem aceito pelo proprietário rural, dependendo do que você oferecer, né? E acho que funciona muito bem, especialmente quando você está fazendo acordos com grupos de produtores e não individualmente, porque é mais fácil você aportar um benefício para aquela comunidade toda, dá menos confusão do que você dar um dinheiro lá que alguém de lá vai administrar e fica aquela desconfiança que tal. Agora, a dificuldade para prover o pagamento não monetário é igual a de prover o pagamento monetário, porque se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver orçamento para fazer esse pagamento não monetário, seja lá qual for, em benefícios, também não vai fazer, né? Então, depender de orçamento público é um problema. Seria bom ter um fundo, alguma coisa que o dinheiro ficasse guardadinho lá, né? E o fundo foi vetado, né? Na lei federal, o fundo foi vetado. Bom, Bartolomeu, depois Edgar. Bartolomeu? Bom, a minha pergunta já foi respondida, viu? Já estou esclarecido. Ah, obrigada, Bartolomeu. Edgar. Bom, Helena, foi sensacional a sua experiência. Você é uma pessoa muito tranquila para passar a experiência. Parece que a gente está ouvindo assim de uma professora que tem tranquilidade e identifica as coisas mais importantes. É muito interessante. Foi muito interessante. Eu acho que a gente aprendeu muito. Tem muita coisa para a gente refletir. Acho que você chamou a atenção de umas questões aí que são extremamente importantes para o nosso projeto, para a gente fazer um projeto, que é o seguinte: não podemos tratar as coisas com a generalidade muito grande, não é? Porque quando você chega lá no município, na região, você tem umas surpresas que podem te pegar no seu projeto e inviabilizar. Bom, mas você tem que ter determinados focos. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: vocês escolheram umas áreas que seriam piloto ou áreas prioritárias com os municípios em função das características físico-ambientais, econômicas, sociais, etc., para começar, ou vocês tiveram uma abrangência para toda uma bacia ou para toda uma região? Por onde vocês começaram? Eu vou fazer a pergunta que você fez no início. Por que região ou territorialidade vocês começaram? Olha, a primeira coisa que a gente fez foi um projeto que ele era específico para proteção de nascente e manancial de abastecimento público. Então, ele tinha um foco muito, muito restrito, era só isso. A gente só apoiava a proteção de nascente, a restauração de nascente e manancial de abastecimento público. Mas isso onde? A gente falou, vamos fazer isso em um município por unidade de gestão. Então, eram 21 municípios espalhados para o estado inteiro. A maior parte não deu em nada, não virou nada. O município não tinha, na verdade, condição de fazer, a gente também não sabia bem, a regra ficou bem complicada, isso é uma outra coisa. A gente fez uma regra que parecia muito bonita, mas era muito complicada para entender. Então, quanto mais simples for a regra, melhor, né? E aí, tá lá. Depois a gente fez coisas assim, a gente estava executando um projeto com recurso do Banco Mundial e a gente fez para as áreas abrangidas por aquele projeto. Então, já tinha recortes em determinadas áreas onde a gente estava trabalhando, no caso aí, fazendo sistemas agroflorestais, né? Depois, agora a gente está executando num projeto na Bacia do Paraíba do Sul. É um projeto que tem os 3 estados da Bacia do Paraíba do Sul com recurso do GEF. É um pouco assim, a gente tenta planejar, mas tem que aproveitar oportunidades, né?
oportunidade passa, a gente tem que pular, monta no cavalo de costa, amarrado, pendurado para a barriga, depois a gente se ajeita. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma coisa assim. Então, de repente, aparece uma oportunidade política, vamos dizer, você consegue sensibilizar alguém, você fala, bom, agora, aconteceu isso foi nesse primeiro projeto, apareceu uma janela e quem tinha poder de decisão falou, se tiver um projeto agora, eu vou apoiar. É para já. A gente escreveu o projeto, voltou no dia seguinte, sabe? Não tem, se falasse, não, vou ter que fazer muitos estudos e consultas, quando chegasse lá, falar, não, agora eu não vou mais apoiar, acabou o dinheiro, usei para outra coisa. Então, a gente fica um pouco, a gente brinca aqui, acho que não é privilégio nosso. A gente tem um cronograma de trabalho, e aí sempre aquilo vira um cornograma. Quando você vê, você é obrigado a alterar, reformular tudo, porque você tem que aproveitar as janelas ou porque determinadas coisas, de repente, não estão mais aceitas, vamos dizer. Então, a gente vive aqui entre ser de Estado, né? Eu sou funcionário de Estado, estou lá há mais de 30 anos, de ser de Estado, mas tem que lidar com decisões de governo, né? Então, a gente fica assim, fazendo como dá, o melhor que dá, né? Não é o melhor dos mundos, não, mas é o mundo real, né? Perfeito. Compreendi totalmente, claramente o que você quis dizer. É isso aí. Não é? E precisamos saber enxergar essas possibilidades, tirar proveito, articular, etc. E, às vezes, a oportunidade vem numa forma em São Paulo, em uma região, vem em outra aqui na Bahia. Acho que a gente precisa saber lidar. E também ter flexibilidade para saber o seguinte, com a dinâmica de hoje, essas coisas podem mudar, né? De uma parte do governo para outra, de um governo para o outro, enfim. De um ano para o outro. De uma hora para outra, é Mas, isso assim, mesmo. mas eu acho que a nossa meta, e eu acho que a preocupação de vocês também, é construir política pública de Estado, que fique, né? Que faça sentido e fique porque faz sentido. E a gente vai trabalhando com esse objetivo, do melhor Perfeito. jeito que dá. Ô, Mônica, você permite que eu faça mais um aí, já que eu estou aqui na. Ah, sim, sim. Eu queria saber, por aproveitar a Helena, né? A gente não tem a Helena a toda hora, né? Aqui. Mas eu acho que a gente vai conversar mais, né, Helena? A gente Eu pode. estou à disposição. Tá. Agora ficou fácil, né? Falar, a gente não precisa mais viajar, então. Isso, Sempre exatamente. foi, mas a gente não sabia. Sempre foi fácil e a gente não sabia. Mas depois da pandemia, a gente vai lhe convidar para vir aqui na Bahia, em Ilhéus, lá, Ilhéus, onde Naira, Mônica e Israel aí estão lá. Ela é uma região lindíssima, não sei se você conhece, mas é Eu muito bacana. conheço e a Chapada é uma região linda também, né? E produz um dos melhores cafés que eu já tomei. E uma cachaçinha também A boa, viu? cachaçinha não trouxeram para mim. Eu não fui lá, me trouxeram, só trouxeram o café. Ok. Era bom, mas a cachaça não veio. Mas Acho que tomaram. eu queria te fazer uma outra pergunta. Você tem digamos assim, uma função, um papel que é mais de Estado, do Estado, da instância do governo estadual, que é de fazer o projeto com abrangência maior, macro-regional, e você tem a execução nos municípios, como nos ensinou Paulo de Extrema, né? Os municípios é que executam. Até onde vai o regramento, as definições do que é do Estado e o que é que você precisava deixar para que os municípios definissem? Qual é o meio de campo, mesmo que não seja extremamente definível, mas conceitualmente? Olha, deixa eu contar como eu estou trabalhando, por exemplo, no município no Vale do Paraíba, em São Luís do Paraitinga, onde é o principal município que a gente está executando esse projeto Conexão Mata Atlântica, né? A gente, quando estava desenhando o projeto,
fez muitas conversas com a prefeitura, com o Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e tal, ouviu muito, interagiu muito, recebeu muitas sugestões, eles participaram da definição das regras do projeto, mas a execução é nossa, é do Estado. A prefeitura é nossa parceira, né? Mas a execução é nossa. A gente ocupa o mesmo, a gente montou um escritório lá do projeto, que é no mesmo lugar onde fica a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente da Prefeitura e a Casa da Agricultura do Estado, e a gente trabalha lá junto, mas a execução é nossa. Não foi repassada a execução para a Prefeitura, porque a Prefeitura também não tinha capacidade operacional para executar, né? A gente precisou reforçar a equipe e a gente é que faz. Muito integrado com a prefeitura, mas é muito diferente do caso de Extrema. No caso de Extrema, o projeto é de Extrema, o Estado apoia, né? Vem lá com o projeto tal e tem recursos para fazer restauração, para cercar áreas tal, e isso entra dentro do pacote ali, mas quem executa, quem lidera, quem propôs o projeto, quem faz, é a prefeitura. Existem alguns municípios que fazem isso em São Paulo também, que tem projetos ou programas do município, mas em muitos outros casos o município é parceiro do Estado. Tudo muito variável, até porque você tem municípios e municípios, né? Você tem municípios com estrutura boa, tem municípios que não têm nem pessoal. Ótimo. Bom, Muito bem. obrigada, Edgar. Helena, só uma pergunta em relação a esse projeto da Conexão Mata Atlântica. Ele, além do estado de São Paulo, ele ainda tem 2 estados, Minas e Rio. Isso. Como é que está funcionando essa interação, vamos dizer, nesses 3 estados? Como é que vocês estão? Por exemplo, cabe a São Paulo ou como é que é essa organização desse projeto? Não. O projeto é coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E os recursos da doação foram colocados numa fundação, chama Finatec, é uma fundação que fica lá em Brasília. E essa fundação que faz as contratações, os pagamentos e tudo com recurso do projeto, né? Então, o projeto tem 3 componentes, um componente de pesquisa e desenvolvimento, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia que toca, e tem uma participação muito forte da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Está financiando algumas pesquisas associadas ao projeto, uma coisa bem interessante. A gente participou da construção do edital para selecionar as pesquisas e a gente participa das pesquisas. Os técnicos da secretaria participam das equipes de pesquisa, é bem legal. E tem um componente que é voltado à atuação com o proprietário rural, né? E aí a gente tem São Paulo, Rio e Minas. Mas cada um faz a sua execução. A gente tem um manual operacional comum, mas as particularidades cada um definiu o seu jeito. E a gente vai executando e a gente vai trocando figurinha. A gente teve muito prejuízo nessa troca durante a pandemia, que a gente parou de fazer viagens, a gente fazia reuniões, juntava os técnicos dos 3 estados, a gente ia num, ia no outro, né? A gente não fez mais todo esse tempo, 1 ano e meio. E a gente tem um outro componente que só tem em São Paulo, que está mais ligado à gestão de unidade de conservação e suas zonas de amortecimento, né? Então, tem uma troca com os outros estados, mas a execução é independente. A gente conversa muito, mas cada um faz o seu. Inclusive, o esquema de PSA é diferente no Rio. Em São Paulo, tenho 2 que eu estou testando, no Rio tem um diferente desses também. Então, nós estamos testando 3. E em Minas tem o PSA que eles já tinham, o Bolsa Verde. Eles estão fazendo investimento nas áreas para que os proprietários possam se habilitar para o PSA que eles já tinham. Okay. Acho que tem mais alguém aqui, que é o João Paulo. João Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, me ouvem bem? Sim. Sim. Eu queria me apresentar primeiro, eu sou João Paulo, né? Sou coordenador da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Estou aqui a convite de Luana e Marcele, né, que estão tocando essa agenda do PSA aqui na Bahia, né, através da SEMA. E gostei muito aí da palestra da professora Helena. E eu gostaria de saber, né, a gente tem uma oportunidade na Bahia
né? Eu tenho conversado com Luana e Marcele muito sobre isso, que a gente tem um programa na SEMA chamado Programa Gestão Ambiental Compartilhada, né? A gestão ambiental, né, a gente dá apoio aos municípios através de consórcios públicos, no sentido de, né, apoiar a política municipal de meio ambiente, fortalecimento dos conselhos e as políticas integrantes, né, da política do Estado, né, que o PSA está dentro dessas diretrizes. Então, a gente, inclusive, vem diretamente acompanhando um convênio, né, no consórcio da Chapada Diamantina, que é o consórcio Chapada Forte, em que tem diversas possibilidades, né, de ativos ambientais e de implantar o programa de pagamento de serviços ambientais. E a minha pergunta nesse sentido é saber se no estado de São Paulo tem alguma experiência com consórcio público municipal, porque a Bahia, por exemplo, é do tamanho da França, né? É um estado com 417 municípios, e assim, a gente tem uma dificuldade de fazer uma política mais individualizada com alguns municípios, e talvez através de consórcios públicos, através dos territórios, a gente tenha uma capilaridade maior e até de articular, né, um bloco de municípios. Eu gostaria de saber se São Paulo já tem experiências, e no Brasil, se alguém conhece aqui, e uma oportunidade também de discutir esse tema aí com a CEPLAN, com a própria CEA aí, com a Edgar, enfim, a gente ter essa oportunidade através do programa GAC de fazer, né, essas experiências aí com os consórcios públicos e municípios. Olha, João, a gente tem, eu não trabalho muito com isso, mas eu vou te contar o que sei, né? Existem algumas iniciativas de consórcio de municípios para algumas questões específicas, por exemplo, para a questão da destinação de resíduo sólido. Essa solução tem acontecido por meio de consórcios de municípios e isso tem funcionado muito bem, né? Mas é com esse objetivo. Tem também alguns consórcios de municípios, por exemplo, a fazer licenciamento ambiental, escutei alguma coisa a respeito, né? Existe também alguma organização. E algumas coisas outras, por exemplo, agora a gente está estimulando o consórcio de município para criar serviço de inspeção de produtos de origem animal, né? Porque o produtor produz lá e depois não tem como regularizar. Isso é possível. Agora, o que tem em São Paulo, que já tem há alguns anos e é uma coisa que tem funcionado, tem um programa que chama Programa Município Verde Azul. Esse programa participam os municípios que se interessarem, né, e quase todos participam, e tem um conjunto de diretivas, vamos dizer, de biodiversidade, de água, daquilo, e você tem orientações para programas municipais. Cada município tem um interlocutor e ele tem um interlocutor na Secretaria do Meio Ambiente, que faz a ponte entre o que ele precisa daqui e o que tem lá. E através desse programa a gente estimula uma série de coisas, como criação de conselho municipal, a estruturação das áreas de meio ambiente e tal. Tem resultados interessantes. Se você olhar lá na página da Secretaria, que era ambiente.sp.gov.br, agora acho que deve ser infraestrutura e ambiente, mas for no ambiente, acho que vai cair para lá também, e ver lá o programa do município Verde Azul. É uma experiência de fortalecer a gestão municipal, né, ambiental, né? É interessante. Agora, para essa questão de pagamento de serviços ambientais, eu não tenho conhecimento de nenhum consórcio de municípios, não. Mas não vejo por que não ter, né? Aqui, eu acho que a pergunta não tem, mas eu vou lê-la de qualquer forma. Só um minutinho, André. Depois eu te chamo. Que Edgar botou uma pergunta aqui. Como podemos ter acesso ao manual comum do projeto do MCT para São Paulo, Minas e Rio? Deve estar no site, no projeto Conexão Mata Atlântica. Se não tiver, depois eu posso passar. Tá. É para estar, espero que esteja. O projeto chama Conexão Mata Atlântica. Tá. Então, vou passar aqui a palavra para a Andréa. Andréa, por favor. Oi, Helena. Muito obrigada pela apresentação. Sempre você foi bastante pontual e bastante prática na apresentação, né? Saiu um pouco daquelas teorias e foi bem prática mesmo na apresentação. Eu assisti algumas apresentações suas até na internet, né? E você tem esse perfil de ser bastante prática.
Uma coisa que a gente vem fazendo, pelo menos aqui na Bahia, né, são essas rodas de conversa, até promovidas pela SEI, que eu acho que é fundamental para a gente ter essas articulações, essa rede, que é a coisa mais inicial, né? Para você fazer qualquer projeto, qualquer programa, a gente tem que ter essa rede muito bem estruturada. E isso está sendo feito. Com relação, aí minha pergunta, eu fiquei na dúvida um pouco com relação à questão do custo de oportunidade e do valor a ser pago nos projetos. Por quê, Helena? A gente muitas das vezes esses projetos, a maioria deles, estão tratando com pequenos produtores, né? Que, na verdade, às vezes o custo de oportunidade é pequeno para você aceitar, de repente, um valor, porque esses valores que se paga pelo PSA não são valores exorbitantes, são valores, até certa forma, pouco, é um valor pequeno, né, que a gente imagina. Como lidar para incentivar, por exemplo, como incentivar, no caso do sul da Bahia, que a gente tem a maior área lá, são grandes produtores rurais, até de 1.000 hectares, 300 hectares, 200 hectares, né, de cacau, e que deixam até a terra lá, nem aparecem lá, né? Como incentivar um produtor que não é pequeno, que tem um custo de oportunidade, às vezes, muito alto, não aceita, de repente, um valor tão pequeno de um PSA, como incentivar esses produtores a entrarem num programa desse? É difícil isso, né? A gente tem algumas regiões em que você está competindo com alguma coisa que você jamais consegue fazer frente. Por exemplo, especulação imobiliária. Tem lugares em São Paulo, que são inclusive manancial de abastecimento, que tem lá um movimento de parcelamento do solo para fazer chacrinhas e tal, e o valor daquilo é tão absurdo que não há nenhum pagamento que a gente possa fazer que possa se contrapor a isso. Era o caso também de Camboriú, lá. Eles pagavam na época 1.000 e tantos reais por hectare, a gente falava, cara, você está inflacionando? Aí você falava, mas o cara ganha isso com o arroz, sei lá o que era a cultura. Se não pagar isso, não vai topar, né? Agora, tem muitos casos em que as pessoas têm a terra para guardar valor ou para especular, não sei para quê. Nesse caso, não tem interesse, né? É difícil, mas se você pega um proprietário, desculpa, se pega um proprietário grande e tem uma área grande, vamos dizer, o cara que tem 100 hectares de mata, e se você pagar os 200, 300 reais por hectare ano, não é tão pouco que ele vai receber no fim, né? Não é desprezível. Se ele provavelmente é mais do que o custo que ele tem de manter, né? Os parceiros, por exemplo, de uma unidade grande, eles podem receber esse tipo de pagamento, Helena? Sabe o que a gente fez, inclusive, no leilão lá, que foi legal? A gente falou, tem um limite de valor por pessoa. A gente falou, ninguém pode receber mais que 30 mil reais por hectare, 30 mil reais por ano. Justamente para não vir alguém e pegar todo o dinheiro, né? Então, quem tinha muita área, colocou um valor baixo por hectare, para poder ter certeza que ele ia conseguir, que ele ia ser selecionado. Isso para mim foi bom, porque eu arrumei um monte de hectares no contrato, um valor muito baixo. Então, o cara grande vou lutar 70 reais por hectare ano. Ótimo, ele recebeu os 30 mil reais por hectare que ele tinha, que era o teto. E aí um cara pequeno colocou lá, bom, para fazer isso eu preciso fazer isso, não, por menos que 500 eu não posso. Aí colocou esse preço, 500, e foi selecionado também, né? Então, é um jeito, né? Essa é uma possibilidade. Porque a gente não limitou só pode pequeno. A gente falou pode pequeno, médio e grande, só que tem um teto de valor, que para o pequeno é muito, para o pequeno é um valor grande. Para o grande pode ser que seja irrisório, mas eles não acharam irrisório 30 mil reais por ano. Eles se mobilizaram para receber isso. Entendi. Eu acho que tem muitas experiências. Obrigada, André. Acho que tem muitas experiências, né? A gente tem que ter conhecimento, verificar e ver qual é aquela que melhor se molda à nossa realidade, né? Que melhor se adapta a essa nossa realidade, de maneira que a gente possa ter um programa que ele tenha uma continuidade, passe governo, passe tempo, né? Que acho que é o mais importante de tudo isso, né? Porque é uma discussão, se a gente for discutir teoricamente, é sem fim, né? Mas a gente precisa efetivar. Eu acho que isso que você mostra, quer dizer, tem inúmeras possibilidades, há inúmeras formas. Qual é que a gente vai fomentar ou impulsionar? Depende, né? Não tem um modelo pronto, né? Talvez essa seja a maior dificuldade de implantação de um programa
porque a gente está muito, como é que diz, pouco preparado para esse tipo de programa, né? Que você tem que moldar a realidade. Você normalmente tem um programa já definido, construído, e é isso, ponto. Né? E o PSA não é bem assim, né? O PSA... Mas isso é que é o bacana, né? Não, é exatamente, é isso que eu estou dizendo. E ao mesmo tempo que é o bacana, é o mais difícil também, difícil, né? É o mais É difícil. porque a gente acaba errando, né? Erra no meio do caminho, né? E vamos errar para acertar, né? Vamos errar para acertar. Não tem como... Só não erra quem não faz, né? Exatamente. Não faz nada, não erra. Bom, eu quero saber se alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta. Não? Tem alguém com a mão levantada, não sei. Você. Sou eu? Só é Vixe. você. Andréa da Silva Gomes. É você. Bom, se não há, Helena, eu acho que nós aqui queremos imensamente te agradecer. Né? Essa foi a nossa 5ª rodada de discussão desse projeto, né, chamado Regiões Integradas da Bahia. É uma discussão que está sendo puxada e fomentada, né, pelo pessoal da SEI, da Direste, né, com a equipe aí, comandada, coordenada pelo Edgar, Letice, tem tanta gente, ai meu Deus, eu vou falar aqui os nomes, depois eu esqueço. Melhor não me arriscar com tanto Rosane, que eu estou lembrando aqui. É tanta gente, né? Mas Cláudia, tanta gente que faz parte, eu acho que cada um, né, está aí colaborando. E é isso, eu acho que a tua experiência, esse nosso contato, eu acho que a gente vai ter que conversar mais vezes aí contigo para poder, é uma conversa que não dá para saber tanta coisa, né? Você passou muitas coisas, por exemplo, eu achei essa ideia que você comentou do leilão reverso, né? Que ele é uma experiência muito interessante que você pontua e talvez isso seja um mecanismo interessante a ser utilizado, experienciado, né? Dependendo da realidade aí. Bom, mas é isso, eu acho que nós queremos aqui agradecê-la, né? Agradecer pela sua disponibilidade, agradecer imensamente pelas tudo que você pontuou. Eu anotei aqui que eu consegui anotar, mas ainda bem que está gravada a reunião, depois a gente revê, né? Mas te agradecer e agradecer aí a equipe da SEI que vem promovendo essas discussões que são muito importantes, né? Muito importantes para todos nós que estamos, mesmo que a gente esteja na academia, que talvez tenha uma forma de penetração um pouco menor, mas eu acho que a gente tem que sair, né, desses muros acadêmicos para fazer o que nós devemos também fazer, essa parte extensionista, que é muito importante dentro da universidade, né? Além da pesquisa, nós podermos fazer com que essa pesquisa chegue até aí a quem cabe, né? E poder usufruir desse conhecimento que é gerado, né, na academia. Bom, então é isso, obrigada. E passa a palavra aí ao Edgar para finalizar e depois eu te deixo aí se você quiser falar mais algumas questões. Obrigada. Não, só queria reforçar esses agradecimentos. Aí, Helena, foi muito bacana. Helena, eu acredito muito o seguinte, que as coisas podem dar mais certo se você também tiver as pessoas com um espírito cooperativo, um espírito de criar ambiente de inovação, de criação, digamos assim, expandir os horizontes, pessoas que não queiram só repetir ou copiar, não é que queiram avançar e criar juntos. E eu acho que esse grupo que a gente tem trabalhado aqui já durante todo esse ano tem muito esse espírito. E eu vejo em você também uma pessoa com esse espírito muito aberto para conversar e a gente vai tirar proveito aí um pouco dessa sua experiência e da sua inteligência. Permita aí que a gente faça umas ligações para você, para a gente trocar uns detalhes aí sobre uma ideia de projeto aqui, tá bom? Olha, eu agradeço o convite de vocês, eu acho essas oportunidades ótimas para a gente trocar experiência e tal, eu estou à disposição. Toda hora que quiserem conversar, me chama aí que a gente
conversa. E a gente também aproveita da experiência de vocês e vai fazendo essa troca. É assim que a gente avança. Tá bom? Então, boa tarde, bom fim de semana, bom feriado. Aproveitem. Obrigada aí. Obrigada, Tchau, gente. Helena. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau. Helena. Parabéns. Obrigada. Tchau. Parabéns, gente. Só excelentes comentários aqui da apresentação, Helena. Todo Que mundo bom. aqui. Que Eu bom. agradecendo, falando muito bom. Parabéns aí pelo debate. Então, nós que estamos aqui agradecendo. Tchau, tchau, Ótimo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.